Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não consegue, não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas estas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, ao vivo, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 19. É o 19º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, nesse final de semana, vem nos convidar à vigilância. É preciso estar sempre atento com as coisas do céu. Cristão verdadeiro, cristão autêntico, não cruza os braços. Está sempre atento, sempre vigilante. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro da sabedoria, o capítulo 18.
Ninguém sabe quem escreveu esse livro da sabedoria. O que se sabe é que esse livro foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E foi escrito por um grupo de judeus que viviam mergulhados na imoralidade, que viviam mergulhados no afastamento de Deus. E o texto que nós lemos no capítulo 18, primeira leitura de hoje, faz uma referência à noite da libertação. E o autor interpreta essa noite da libertação como sendo uma resposta de Deus. Mas uma resposta de Deus a quê? E aí a gente precisa conhecer um pouquinho da Sagrada Escritura, que nós vamos ver que foi uma resposta de Deus ao faraó, que havia ordenado a matança de crianças hebreias do sexo masculino. E nós podemos constatar isso lá no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 22. É engraçado que essa matança de criança aconteceu na época de Jesus também. Quando Herodes ficou sabendo que havia nascido o Filho de Deus, e os reis magos tinham dito para ele: olha, nós vamos adorar esse menino. E aí o Herodes fala: então quando vocês souberem notícia, voltem aqui, para que eu possa ir adorar também. Só que era mentira de Herodes. Herodes não queria adorar, ele não queria perder o seu poder, porque ele achava que o Filho de Deus fosse ter o poder que ele tinha, poder militar, o poder bélico, a violência. E aí os magos não contam nada para Herodes, e aí Herodes, para se vingar, o que ele faz? Toda criança do sexo masculino, de 2 anos para baixo, tem que ser morta. E o faraó havia feito isso também, quase 2000 anos antes de Cristo. Então para o egípcio aquela noite foi uma noite de tragédia, foi uma noite ruim, foi uma noite de pesadelo. Mas para o judeu foi a noite da salvação. Com isso, o autor quer dizer que Deus sempre está do lado do seu povo. Deus sempre está do lado daquele que busca-o. E aí o autor ainda fala da resposta do povo a essa ação de Deus. O povo celebra, o povo faz festa. O povo rende ação de graças, porque reconhece que Deus intervém nos seus caminhos, que Deus intervém na sua história, que Deus não abandona nunca. De manhã eu dizia, nós sempre queremos uma coisinha a mais de Deus. Nós nunca estamos totalmente satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Nós sempre estamos pedindo mais. E São Paulo, numa determinada passagem, vem dizer: olha, nós não temos o direito de pedir nada para Deus, porque Ele já deu muito mais do que nós merecemos. A segunda leitura que nós ouvimos foi tirada da carta aos Hebreus, o capítulo 11. É outra carta também que ninguém sabe quem escreveu. Tem gente que fala que foi São Paulo que escreveu. Mas o texto, o conteúdo doutrinal que tem ali dentro mostra que não foi São Paulo. E essa carta, essa segunda leitura, foi escrita mais ou menos 70 anos depois de Cristo. E foi escrita, se não tem um autor, ela foi escrita para quem? E aí nós vamos constatar que foi escrita para uma comunidade cristã que estava perdendo o entusiasmo, que estava perdendo a esperança. No início da pregação do Evangelho, havia uma empolgação muito grande, era algo novo, era algo que nunca tinha experimentado antes. Só que com o passar do tempo, o cansaço foi tomando conta das comunidades. Com o passar do tempo, foi virando rotina, foi virando tédio, e aí começou um grande desinteresse pela palavra de Deus. É mais ou menos o que acontece hoje, gente. Nos anos 80, quando surgiu a renovação carismática, foi uma onda maravilhosa no Brasil. E aos poucos foi perdendo. Hoje estão reduzidas a pequenas comunidades.
O que é que faltou ali? E era isso que estava faltando nessa comunidade 70 anos depois de Cristo. Estava faltando o interesse pelas coisas de Deus. Havia virado rotina, ser cristão fazia parte da minha rotina. E aí começam as perseguições do ano 80 depois de Cristo, que aí joga definitivamente um balde de água fria. Então a carta aos Hebreus, ela surge como um incentivo, como um estímulo, convidando o povo: alimentem a fé, alimentem a esperança. Vão fazendo isso até se identificar totalmente com Cristo. Então, a palavra-chave dessa segunda leitura é a fé, é a perseverança. E aí o autor diz: no que diz respeito à fé, nós precisamos percorrer o caminho dos antigos. A partir do versículo 11, ele fala: foi pela fé que Abraão fez isso, foi pela fé que Sara fez isso. Portanto, a fé precisa nos conduzir sempre. E no que diz respeito à perseverança, ele convida a aceitar com paciência os sofrimentos da nossa vida, a aceitar com paciência a tribulação da nossa vida, pois o sofrimento, diz o autor, faz parte da pedagogia de Deus. Deus nos ensina através do sofrimento. E quando nós vamos passando por experiências de sofrimento, de dor, nós vamos identificando com Cristo, nós vamos chegando à perfeição, diz o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículos de 1 até o 13, para dizer que o seguimento de Jesus passa por perseguição, passa por sofrimento, passa por dor. Mas não é perseguição, não é dor, não é sofrimento. Passamos por essa experiência. E aí a gente pode olhar para a cruz e perceber que não existe Páscoa sem antes ter uma sexta-feira da paixão. A Páscoa vem depois, a vida nova vem depois, o túmulo vazio vem depois, onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, vem depois. Portanto, passa-se por noites traiçoeiras, passa-se por noites, muitas vezes, mal dormidas, de preocupação, de falta de esperança, de tribulação, às vezes até mesmo tensionando a perder a fé. E aí o autor vem dizer: é preciso alimentar, é preciso olhar a fé dos antigos. E ele cita até Sara e Abraão. E aí a gente pode dizer para nós: é preciso olhar para a fé dos nossos avós. Os nossos avós podem ser modelos de fé para nós. Hoje, muitas vezes, ou melhor, hoje o mundo está colocando coisas no lugar da nossa fé. Nós acreditamos em tudo e questionamos a palavra de Deus. Nós acreditamos nas mensagens que eu recebo no WhatsApp, nós acreditamos no Facebook, nós acreditamos nas redes sociais, mas nós não acreditamos na palavra mais. Porque a palavra muitas vezes, ela causa um desconforto na minha vida, porque ela exige que eu mude. Depois de escutar a palavra, depois de saborear a palavra, eu não posso ser do mesmo jeito. Então eu vou buscar coisas que passem mel na minha boca. Eu vou buscar coisas que são agradáveis, que não requer compromisso. E aí muita gente esperta começa a fundar igrejas. Vem para cá que aqui é mais fácil. Vem para cá que aqui é melhor. E aí vão deturpando a palavra, vão fazendo com que a palavra atenda os meus desejos, não a vontade de Deus. E aí nós vamos criando um Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é Deus que me criou a sua imagem e a sua semelhança. O mundo faz com que eu crie um Deus do jeito que eu quero. Um Deus que atenda aos meus pedidos. Um Deus que se transforme num empregadinho meu. Não é essa a proposta da palavra. E aí a gente olha para o autor da carta aos Hebreus. É preciso enfrentar tudo isso, sim, mas nós vamos chegar à perfeição. Porque nós vamos passar por essa experiência sempre com a certeza de que Ele caminha conosco.
E aí ele começa a segunda leitura dizendo assim: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Não é o que está lá no versículo 1? Podemos olhar juntos. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. É estranho esse texto, é difícil de compreender. Como é que a fé é um modo de já possuir aquilo que nós estamos esperando? Então aqui nós temos certeza que não foi São Paulo que escreveu, porque São Paulo fala que a fé, ela se dá pela opção a Cristo. E o autor está dizendo que fé é tomar posse antecipadamente da promessa. Pela fé eu enxergo aquilo que os outros ainda não estão vendo. Portanto, a fé, ela me conduz. É por isso que São Paulo diz que a fé, ela é o fundamento da esperança. A fé, ela é a âncora da alma. O que é uma âncora dentro de um navio? Quando o navio está desgovernado, ou quando o navio precisa tomar outra direção, a âncora é jogada para fora do navio, e ali ele começa a tomar outra direção, ele começa a parar a turbulência. São Paulo está dizendo que a fé, ela é a âncora da alma. Ou seja, a fé vai nos conduzindo. Quando nós achamos que estamos perdidos, desgovernados nesse mundo, a fé vem de encontro para que nós possamos tomar o caminho certo. Portanto, a fé, ela me conduz. Aí depois o autor fala das personagens que viveram da fé, que são modelos para todos nós. Uma fé verdadeira, uma fé autêntica. E por fim nós olhamos o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 12. É uma sequência do evangelho de domingo passado, em que Jesus advertia sobre a nossa postura diante dos bens materiais. Estão lembrados do evangelho de domingo passado? 2 domingos atrás, Jesus ensinava a comunidade a rezar, a criar intimidade com Deus. Aí domingo passado, Jesus no evangelho dizia: olha, tinha um homem que teve uma grande colheita. E aí ele olhou para aquela colheita e falou: o que eu vou fazer com tudo isso? Eu não tenho lugar onde guardar isso. E aí ele pensou: já sei o que eu vou fazer. Vou desmanchar tudo que eu tenho, vou construir ainda maiores, vou colocar ali dentro toda a minha colheita e vou colocar ali dentro todos os meus bens. E aí eu vou dizer assim: ô meu caro, descansa. Deita na rede não, porque não tinha rede na época de Jesus. Descansa. Você tem uma boa reserva. E aí Jesus diz: esse aí é um louco. Ainda nessa noite vão pedir de volta a vida dele. E para quem que ele vai deixar tudo que ele acumulou? E aí ele conclui dizendo: a vida do homem não consiste em ter bens materiais. Nós precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência. Precisamos ter uma casa, precisamos de uma condição de vida digna, mas nós precisamos muito mais da graça de Deus na nossa vida. Para que quando a morte bater na nossa porta, ela leve somente o nosso corpo, ela não leve as nossas esperanças, ela não leve os nossos sonhos, ela não leve o nosso desejo de fazer com que o reino de Deus aconteça. E aí Jesus continua, contando mais uma história e vem dizer: aonde quer que se encontra, onde está o tesouro do homem? O tesouro do homem está onde está o seu coração. Portanto, se o nosso coração está nas coisas materiais, nosso tesouro está ali. É ali a traça, a ferrugem vão corroer. Mas se o nosso coração está em Deus, quando nós repetimos em toda a missa que nós celebramos, corações ao alto, o que é que nós repetimos? O nosso coração está em Deus. E se o nosso coração está em Deus, então Deus é o nosso tesouro. O próprio Jesus está dizendo isso. Deus é o nosso tesouro, é a joia preciosa da minha vida. De uma coisa a gente precisa tirar
no evangelho de hoje. Não são as historinhas que Jesus conta. Não chama muita atenção, porque Jesus pregava através de historinhas, mas é a reverência que ele faz àquelas pessoas que estão à frente da comunidade, aquelas pessoas que desempenham funções dentro de uma comunidade, aquelas pessoas que trabalham na comunidade. E nos levanta um questionamento sobre o nosso comportamento. Será que nós agimos como servos, humildes, simples, esperando a hora do nosso Senhor chegar? Preparando tudo para que o nosso Senhor chegue e encontre tudo do jeito que Ele pediu que preparássemos? Ou será que nós estamos preparando para satisfazer os nossos interesses? Ou será que nós estamos preparando para mim, para minha família, para os meus amigos? O Senhor que espere. E aí a palavra de Deus diz: quem conhece e faz coisa errada, será chicoteado muitas vezes. Quem não conhece, mas mesmo assim ainda faz coisas erradas, será chicoteado poucas vezes. Ou seja, todo mundo vai apanhar. Uns mais, outros menos. Mas a partir do momento em que eu coloco a palavra de Deus como sendo o centro da minha vida, e a partir da palavra de Deus eu vou fazendo com que aconteça todas as coisas que estão à minha volta, Deus não vai ter coragem de me chicotear. Deus não vai ter coragem, porque Ele sabe da nossa intenção. Ele sabe que dentro do nosso coração pulsa o desejo de fazer a coisa certa. É que muitas vezes nós somos dominados pelas coisas do mundo, pela raiva, pela inveja, pelo rancor, pelo ódio. Isso tudo vai entrando no nosso coração e vai escurecendo a nossa intimidade com Deus. Na medida em que eu vou limpando tudo isso, eu vou tornando o meu coração só de Deus. Eu vou tornando o meu coração o lugar onde está de fato esse grande tesouro da minha vida. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Nós estamos hoje celebrando também, festejando o Dia dos Pais. Pai é um grande tesouro que Deus nos dá também. Aqueles pais que estão aqui no nosso meio, que ainda estão nesse mundo, aqueles pais que já voltaram lá para o céu. E mais uma vez a gente entra em contradição com as coisas do mundo. O mundo chama de heróis, muitas vezes, aqueles que não fazem nada. O mundo esquece de chamar de heróis aquele homem que levanta às 4:30 da manhã para dar uma condição de vida digna para o seu filho. Tinha um programa na TV que chamava de Big Brother Brasil, que o autor sempre dizia: estão aí os nossos heróis. E eu ficava pensando, herói que fica dentro de uma casa só pensando besteira, seminu, só pensando bobagem, vivendo uma sexualidade desregrada. São esses os heróis que nós temos como referência? E aí a gente olha para a nossa família, a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, ali nós vamos ter uma referência de herói. Porque doaram as suas vidas para que a gente pudesse ter um pouquinho de dignidade. Porque acordaram de madrugada e foram trabalhar para poder trazer alimento para casa. Esses são os heróis que o mundo não vai mostrar na televisão, mas estão lá no coração de Deus. Deus sabe que são heróis, mesmo que não mostrem na televisão, porque doam, porque consumiram as suas vidas, porque ainda estão consumindo as suas vidas pela dignidade da família. Então hoje também é dia de rezar pelas famílias, nessa semana de oração pela unidade das famílias, começando hoje a rezar pelos nossos pais. Que o pai possa, a exemplo de São José, ser justo, ser honesto, ser transparente, possa passar os valores da fé para os seus filhos, e assim ir construindo essa civilização do amor, onde a palavra de Deus é a única bandeira que a gente precisa levantar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,